Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos à 10ª alteração promovida pela reforma previdenciária na Constituição. Estamos trabalhando a emenda constitucional número 103 de 2019. Essa 10ª alteração foi promovida no artigo 195 da Constituição. E o artigo 195 fala sobre o financiamento da Seguridade Social. Ou seja, da onde vem o dinheiro para financiar a Seguridade? Vem da sociedade, vem do governo, seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, e vem de contribuições sociais. E temos 4 contribuições sociais listadas no artigo 195. A contribuição social das empresas, seja ela sobre a folha, faturamento e sobre o lucro, contribuição social dos trabalhadores, contribuição social dos concursos de prognósticos, que são loterias e corrida de cavalo, e contribuição social dos importadores. Primeira alteração promovida dentro do artigo 195 é o seguinte, quando ele fala sobre a variação na alíquota. Lá no artigo 195, parágrafo 9º da Constituição, ele sempre disse, e já dizia e continua dizendo o seguinte, olha, de acordo com 4 fatores, as alíquotas de contribuição social das empresas podem variar. Quais são esses fatores? PACU, porte da empresa, atividade econômica, condição estrutural do mercado e utilização intensiva da mão de obra. Dependendo desses 4 fatores, as alíquotas de contribuição social das empresas pode variar. Qual é a novidade? A novidade é o seguinte, a alíquota nada mais é do que a porcentagem. 1%, 2%, 20%, 10%, a alíquota é porcentagem. Base de cálculo é o valor sobre o qual vai incidir essa porcentagem. Qual é a novidade trazida pela reforma? A contribuição social das empresas sobre o faturamento, que é a COFINS, e sobre o lucro, que é a CSLL, podem ter a base de cálculo diferenciada. Então, não somente as alíquotas podem variar, mas a partir de agora, somente com relação à contribuição social sobre o faturamento e sobre o lucro, podem ter a base de cálculo também diferenciada. Isso é muito importante, uma alteração sutil, mas muito importante dentro do financiamento da Seguridade Social. Outra alteração com relação à contribuição social dos trabalhadores. Agora, os trabalhadores eles contribuirão de acordo com uma tabela progressiva. E essa tabela progressiva terão alíquotas que variarão de 7,5% a 14%. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Todos os trabalhadores se aplicará essa tabela progressiva? Não. Somente aos empregados, domésticos e trabalhadores avulsos. O contribuinte individual continua recolhendo 20% de regra, segurado facultativo, 20% de regra, o segurado especial também continua recolhendo a 2,1% de regra normal, tá? O que altera, as alíquotas de contribuição que foram alteradas é tão somente para o empregado, doméstico e trabalhador avulso. Fechou? Outra alteração, pessoal, a partir de agora, toda e qualquer dívida para com a Seguridade Social, ela não terá o perdão, ou seja, a remissão, não terá anistia e também não terá o parcelamento, desde que a dívida não ultrapasse 60 meses. Então, para que uma dívida para com a Seguridade Social seja perdoada, anistiada ou parcelada, essa dívida não pode ultrapassar 60 meses de atraso. Se a dívida tiver atrasada por mais de 60 meses, não terá perdão, não terá anistia e não terá parcelamento. Muito importante essa alteração promovida também no artigo 195. E para finalizarmos, o seguinte, todo e qualquer trabalhador que contribuir para o regime geral com valor menor do que o mínimo estabelecido por sua categoria, então essa contribuição não contará como tempo de contribuição. Vou dar um exemplo prático. O contribuinte individual e segurado facultativo tem o direito do regime simplificado. O microempreendedor individual, se ele optar por recolher no regime simplificado, ele vai recolher 5%. Mas o microempreendedor individual, ele é segurado obrigatório na categoria contribuinte individual. E a alíquota mínima de contribuição do contribuinte individual é de 20%. Então, todo o MEI que recolhe a menos do que o mínimo da categoria dele,
Se o MEI recolhe 5%, essa contribuição não conta como tempo de contribuição, ok? Para contar como tempo de contribuição, o segurado, o trabalhador, ele tem que contribuir o mínimo exigido por sua categoria, ok? Então, que isso fique bem claro. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima alteração. Tchau, tchau.